Dessa vez o Papa foi mexer no vespeiro, hein? Sbagliato a pensarla così, secondo lei? È un'interpretazione, è vero, ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca e negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono. No? Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Pois é, essa entrevista do Papa tá dando o que falar aqui fora, tem muita gente criticando, dizendo que desde que ele é um agente russo, até dizendo que ele é comunista de esquerda, passando por críticas que ele é contra o processo democrático, contra os direitos da Ucrânia, do povo ucraniano, etc e tal. Eu não vou discutir o Papa, porque isso daí entra no campo da religião, mas eu acho que uma coisa que tem que ser discutida e que eu não vi muito sendo discutido, inclusive aqui fora, é uma questão, a questão do que significa uma vitória dentro da guerra da Ucrânia. E eu acho que a melhor maneira de se definir vitória é a gente utilizar, a gente voltar à base, aos princípios da teoria estratégica. E nesse sentido, o grande escritor, o grande pai da teoria estratégica moderna é o general prussiano Karl von Clausewitz. E o Clausewitz, ele escreveu, tem um livro dele que todo mundo conhece, que é sobre a guerra, e nesse livro, em um capítulo específico, ele discute os objetivos da guerra. E é nesse capítulo, exatamente mais no início do capítulo, que tem uma frase dele que muita gente gosta de citar, muitos políticos e acadêmicos gostam de citar, que é que a guerra é a continuação da política por outros meios. E uma pergunta que a gente tem que se fazer é o que é que o Clausewitz quis dizer com isso? Porque tem gente que interpreta essa frase como sendo que os meios políticos foram tentados, não funcionou, então teve que se utilizar a força militar. Só que, na verdade, o que o Clausewitz estava querendo dizer é que os objetivos finais da guerra são políticos. E para se atingir esses objetivos, pode-se utilizar tanto instrumentos militares como instrumentos não militares. Dessa forma, instrumentos políticos, instrumentos econômicos, instrumentos diplomáticos, operações de influência, de psicologia, operações de informação, tudo isso, enquanto instrumentos não militares, fazem parte da guerra. E dessa forma, o instrumento militar é apenas um dos instrumentos, obviamente o mais violento, mas é apenas um dos instrumentos de uma vasta gama que pode ser utilizada para se atingir esses objetivos finais da guerra. Inclusive, dentro da própria doutrina militar russa, dentro do próprio pensamento militar e estratégico russo, a guerra é vista dessa maneira. Ou seja, a guerra não é simplesmente um fenômeno militar, mas a guerra é um fenômeno multidisciplinar, vamos dizer assim. Há vários instrumentos para se fazer a guerra, pois haja vista que o objetivo da guerra é político, não é simplesmente militar. O objetivo militar, então, é mais no nível micro, é no nível tático, vamos dizer assim. Se a gente considerar, então, essa divisão que o Clausewitz faz, ainda que um pouco implicitamente, e se a gente definir os objetivos políticos da Ucrânia e os objetivos políticos da Rússia, a gente consegue fazer uma análise para entender quem está ganhando e quem está perdendo a guerra. E daí, nessa questão, a gente tem que fazer uma divisão entre o nível estratégico, que é um nível mais macro, e o nível tático, que é um nível mais micro. E isso significa que é possível, levando-se em consideração, então, as ideias do Clausewitz, a gente pode fazer uma divisão entre uma vitória, por exemplo, uma vitória no nível tático e uma derrota no nível estratégico e vice-versa.
existe a possibilidade de, em uma situação de conflito, haver uma derrota no nível tático e uma vitória no nível estratégico. Por exemplo, teoricamente, no nível tático, o Vietnã perdeu a guerra. Só que no nível estratégico, o Vietnã ganhou a guerra dos Estados Unidos. Por quê? Porque qual que era o objetivo político do Vietnã? O objetivo político do Vietnã era manter um regime socialista. Foi isso que aconteceu? Sim, foi isso que aconteceu. Então quem ganhou a guerra? Quem ganhou a guerra foi o Vietnã. Da mesma forma, quem ganhou a guerra do Afeganistão? Quem ganhou a guerra do Afeganistão foi o Talibã. Porque quem está no governo de novo é exatamente o Talibã. Pois bem, se a gente aplica esse princípio na guerra da Ucrânia, então a gente tem que definir quais são os objetivos políticos da Rússia e quais são os objetivos políticos da Ucrânia. Vamos começar com os objetivos políticos da Rússia. O presidente Putin deixou bem claro no discurso dele que o objetivo era fazer o quê? O grande objetivo era desnazificar e desarmar a Ucrânia. Eu acho muito complicado se falar em desnazificação da Ucrânia, levando-se em consideração que o presidente da Ucrânia é judeu, e falar em desarmamento da Ucrânia, bom, em 2022 daí sim, mas se a gente levar em consideração em 2014, as Forças Armadas da Ucrânia estavam em um estado desesperador, não tinham condição de, basicamente, de fazer nada. Então, nessa questão para entender melhor essa questão da Rússia, para entender a visão do Putin, não é simplesmente desnazificar a Ucrânia, não é simplesmente desarmar e desmilitarizar a Ucrânia. Isso nada mais é do que uma aparência, a aparência de uma questão estrutural muito mais profunda. E qual que é essa questão estrutural? A questão é que a Rússia, ela vem se posicionando ante o Ocidente. Houve o discurso do Putin em 2007, na Conferência de Segurança de Munique, onde ele deixou bem claro a sua insatisfação com o Ocidente. E essa insatisfação, ela tem as suas raízes, primeiro, na percepção que o Ocidente trata a Rússia de maneira injusta, pois não reconhece o status de grande potência da Rússia, primeiro. E segundo também, pela percepção que o Ocidente é responsável pelo fim do Império Russo. Como assim o fim do Império Russo? O Império Russo terminou em 1917 com a Revolução? Não. Na visão estratégica russa, o Império Russo terminou com a queda da União Soviética. E não é o Império Soviético, mas o Império Russo que o Ivan o Terrível começou a formar no século XV, no final do século XV. Por causa disso, há um ressentimento muito grande dentro da Rússia, onde se há, primeiro, uma ideia que a Rússia poderia ser muito mais do que é caso não fosse o Ocidente. Então, existe uma demonização, existe uma responsabilização, vamos dizer assim, do Ocidente pelos fracassos estruturais da Rússia, que isso daí, eu posso fazer um outro vídeo discutindo isso, que tem a ver com a própria questão, o próprio tipo de modelo econômico, tem a ver com o tipo de industrialização, tem vários fatores que explicam o atraso econômico e social da Rússia, isso eu posso discutir num outro vídeo. E quando Putin disse que a maior tragédia, então, voltando, quando Putin disse que a maior tragédia do século XX foi a dissolução, foi o fim da União Soviética, e daí ele disse que porque os povos russos ficaram fora do território russo, não era por causa da União Soviética, inclusive por causa disso não tem sentido, não faz sentido dizer que o Putin quer reconstruir a União Soviética. Ele não quer reconstruir a União Soviética. A União Soviética era ideológica. A União Soviética tinha o marxismo-leninismo como base ideológica. O Império Russo, hoje em dia, se é que a gente pode chamar de Império Russo, mas a Rússia de hoje em dia, o mundo russo, vamos dizer assim, tem uma ideologia completamente diferente. Então a questão não é reconstruir o Império Russo.
A questão não é reconstruir a União Soviética, mas sim a questão é reconstruir o Império Russo. O jeito que o Putin tentou fazer isso, o jeito que estava dentro da estratégia russa até 2014 era através da União Eurasiana. Então, dessa forma, a ideia dos estrategistas russos era fazer um bloco econômico comercial juntamente com uma certa união política que iria, de uma certa maneira, emular, reproduzir a União Europeia, mas só que a moda russa, a moda deles lá, onde os países da ex-União Soviética iriam ficar automaticamente dentro da área de interesse russa. E isso é um ressentimento na Rússia também, porque nesse sentido não só a Rússia culpa o Ocidente como sendo responsável pelas suas mazelas, como a Rússia também culpa o Ocidente pelo fato de vários países da ex-União Soviética, isso inclui o Báltico, isso inclui outros países também como Azerbaijão, como a Geórgia, por exemplo, como a própria Moldova, que agora está tendo uns espasmos pró-Ocidente e tal, né? Então, a Rússia culpa isso, culpa o fato dessa integração política, econômica e comercial não ser tão simples, culpa o Ocidente. Porque a Rússia parte do princípio que tem um direito natural a essa zona de influência. E, portanto, uma das maneiras de se resolver essa guerra seria fazer algo próximo ao Acordo de Alta na Segunda Guerra Mundial, onde zonas de influência são claramente definidas e onde a Rússia fica com uma certa zona de influência ali estabelecida pelo acordo e o Ocidente não faz nada para trazer esses países para a sua zona de influência. Isso, nos dias de hoje, tem um problema, grave, porque sem o uso de força militar, vários países, então já citei, por exemplo, como a Geórgia, como agora parece que a Moldova está vindo em direção da União Europeia, esses países, eles não... Alguns deles, né, a Geórgia mais fortemente, os países bálticos certamente, os ex-países do Pacto de Varsóvia, como Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, né, esses países não querem fazer parte da órbita russa. E daí entra numa questão, por que a Rússia tem poderio militar e armas nucleares, tem que se forçar esses países a ficar dentro da zona de interesse russa? Essa é uma questão que está sendo muito debatida, tem autores, por exemplo, realistas como o Mearsheimer, que diz que sim, tem outros autores que dizem que não. Nesse vídeo eu não vou discutir esse ponto. Bom, senão vai ficar muito comprido, mas levando-se isso em consideração, então, o grande projeto estratégico russo era a criação dessa União Eurasiana, e essa União Eurasiana foi por água abaixo. Por que foi por água abaixo? Porque ela teve 3 fases. Na primeira fase, a Bielorrússia, o Cazaquistão e outros países assinaram o acordo. Depois teve a segunda fase, menos países assinaram o acordo. E depois, na terceira fase, onde era previsto o primeiro passo para uma integração mais profunda, apenas a Bielorrússia e o Cazaquistão assinaram e a Armênia assinou depois, mas só que a gente já está vendo que por conta do conflito na região das montanhas de Karabakh, né, Nagorno-Karabakh, houve um estremecimento também das relações da Armênia com a Rússia. Então, esse projeto de reconstituição do Império Russo de uma maneira soft, de uma maneira suave, de uma maneira mole, não funcionou. E então a gente vai para a próxima questão, que faz sentido qualquer projeto estratégico da Rússia sem a Ucrânia? Se a gente olhar tanto em termos históricos como em termos geográficos, não faz sentido. Para se falar Império Russo,
se precisa, se necessita da Ucrânia. E, consequentemente, então, se a gente leva tudo isso em consideração, e daí a gente vai para o segundo ponto, que a segunda questão estratégica para a Rússia de importância é a não expansão da OTAN. Se a gente coloca tudo isso junto, e se a gente considerar que hoje foi o primeiro dia que a bandeira da Suécia foi hasteada na sede da OTAN em Bruxelas, isso significa que tanto a Finlândia como a Suécia, que eram países neutros, e a Finlândia historicamente sempre teve muito boas relações com a União Soviética. Uma parte do desenvolvimento econômico da Finlândia foi baseado na União Soviética, através dessas relações com a União Soviética, relações econômicas e comerciais. A Finlândia entrou para a OTAN, a Suécia entrou para a OTAN, então, levando-se em consideração tudo isso, a Rússia perdeu a guerra no nível estratégico, apesar que provavelmente vai manter vitórias importantes no nível tático. Por quê? Então, voltando, porque a União Eurasiana falhou, a Ucrânia está desesperada para sair fora da órbita de influência da Rússia. A Ucrânia quer entrar na União Europeia e já está tendo conversas, inclusive, de um processo para a Ucrânia se tornar membro da União Europeia mais rápido. A OTAN está muito longe. OTAN, eu não acredito que aconteça nas próximas décadas. Sou muito, não é pessimista, sou muito cético é a palavra, em relação à Ucrânia entrando na OTAN. E se a Rússia não queria a expansão da OTAN, a Rússia ganhou Finlândia e Suécia, transformando o Mar Báltico em um lago da OTAN. A Rússia, basicamente, para a Rússia se mexer no Báltico, e é um mar importante porque, se a gente olhar o mapa da Rússia, a Rússia não tem Quais são as saídas marítimas da Rússia? É o Pacífico, mas lá no Pacífico não interessa. O Pacífico lá, a Rússia não tem nada. O Ártico sim interessa, e eu vou fazer um vídeo explicando a questão do Ártico para vocês, porque a questão do Ártico para a Rússia é muito importante. Tem o Mar Negro, que é onde está a Ucrânia, que dá a saída para o Mediterrâneo, né? E tem o Mar Báltico, que pode sair na região de São Petersburgo e Kaliningrado, mas só que agora o Báltico virou, a Rússia basicamente com isso perdeu o Mar Báltico. Então, se nós colocarmos todos esses fatores juntos, apesar da Rússia estar avançando, a Rússia teve uma perda política. E a Ucrânia? A Ucrânia está tendo uma vitória política, apesar de estar começando a experimentar derrotas no nível tático, e derrotas essas que eu considero que serão cada vez mais profundas, né? E a Ucrânia, primeiro de tudo, a Ucrânia está com ascensão rápida, o fast track para entrar na União Europeia. E isso é uma vitória política enorme para eles. Então, dá para a gente dizer que a guerra, no momento em que a gente está agora, no nível de grande estratégia, a Rússia perde, a Ucrânia está ganhando. No nível tático, a Rússia está começando a ganhar por causa do moedor de carne e a Ucrânia está começando a perder. Isso por conta do processo de primitivização, né, que eu já citei anteriormente. Isso no processo de primitivação, um processo de primitivização do campo de batalha, onde a tecnologia perde o seu significado, apesar, claro, a gente está vendo o uso de drones, mas tirando os drones, basicamente o campo de batalha está parecido com a Primeira Guerra Mundial. E o Ocidente? O Ocidente também está perdendo. E por que o Ocidente está perdendo? Porque o Ocidente ele resolveu apoiar a Ucrânia completamente. Todos os políticos ocidentais têm feito grandes discursos, têm feito grandes manifestações de apoio à Ucrânia, só que por conta de um medo
de haver uma escalada onde a Rússia pode usar armas nucleares, isso eu já discuti no vídeo anterior com vocês. O Ocidente não armou a Ucrânia suficientemente para conseguir manter posições e ganhar a guerra. Isso a gente definindo a guerra no nível tático, a Ucrânia recuperando os territórios perdidos e nada mais, nada de atacar a Rússia, nada de atacar território russo, etc e tal, simplesmente recuperar os territórios perdidos e colocar um ponto final nisso. O Ocidente titubeou e não deu as armas e os sistemas de armamentos, etc e tal. E como, na verdade, isso é uma guerra do Ocidente também, isso, na verdade, significa que quem perde também é o Ocidente. O Ocidente também perde porque isso acaba sendo a primeira grande derrota nesse nível de grande estratégia do Ocidente após a Guerra Fria, e isso é um marco importante. Claro que tem que ver ainda o que vai acontecer nos próximos meses, mas ainda se a continuar desse jeito, essa será a primeira derrota do Ocidente depois da Guerra Fria. Eu deixo o meu abraço, até mais.